dia, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aulinha lá na disciplina de Matemática, no livro didático. Nós vamos trabalhar as páginas 30, 31, 32 e 33, são situações, problemas, ok? Podem abrir o livro lá na página 30 e colocar a data completa, assim, ó, Paysandu, 29 de setembro de 2020. Lá no número 1. Neste ano, o número de alunos na escola de Beatriz aumentou a 193 alunos a mais em relação ao ano passado. Havia 2.084 alunos. Neste ano, quantos alunos frequentam a escola de Beatriz? Então, no ano passado, tinham quantos alunos? 2.084 alunos. Vamos montar a operação. 2.084 alunos, certo? E quantos alunos aumentaram na escola? Agregaram quantos? 193. Se são 193, nós temos que colocar aqui, ó, na ordem da centena. 193. Cada número tem que ficar de acordo com a ordem. Nós não podemos começar aqui na ordem da unidade do milhar, certo? Se os alunos aumentaram, nós vamos fazer o quê? Uma adição. Lá na número 2. Um supermercado tinha 3.685 latas de refrigerante. Após uma semana, havia apenas 597 latas. Quantas latas de refrigerante o supermercado vendeu nessa semana? Então, quantas latas havia? Vamos registrar aqui, colocar na nossa operação. 3.685. E quantas latas restaram? 597 latas. E para descobrir quantas latas foram vendidas, nós vamos fazer uma subtração. E descobrindo a diferença, nós vamos saber quantas foram vendidas. Lá no número 3, veja a tabela a seguir, que representa o número de visitantes de um parque durante a semana. Então, olha só, aqui tem a quantidade de pessoas que visitaram o parque durante a semana. Aqui, olha só, no final de semana, que é no domingo e no sábado, e aqui durante a semana, de segunda a sexta. Então, sobre essa tabelinha que nós acabamos de ver, a letra A pergunta o seguinte: quantos visitantes esse parque recebeu no fim de semana? Então, nós vamos somar, certo? A quantidade de visitantes que teve no domingo e no sábado, para saber o total que foi no final de semana. Então, quantos que foram no domingo? 497, mais a quantidade que foi lá no sábado, 502. Na letra B, e durante a semana, quantos visitantes o parque recebeu? Então, de segunda até sexta, quantos visitantes o parque recebeu? Então, vocês irão somar a quantidade de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, segunda-feira, foram quantos visitantes? 185. Mais, quantos visitantes foram na terça? 173. E na quarta, 158. E na quinta, 195. E na sexta-feira, 227. Então, se vocês realizarem a soma, vocês irão descobrir quantos foram durante a semana. E na letrinha C, o parque recebeu mais visitantes durante a semana ou no fim de semana? E foram quantos a mais? Na situação problema número 4, Lucas tem R$1.238, Pedro tem R$1.195 e o Marcelo tem R$1.359. Responda. Na letrinha A, quanto Lucas e Pedro têm juntos? Então, qual que é a quantidade de Lucas? 1.238. E qual que é a quantidade que o Pedro tem? O Pedro tem 1.000
195. E se essa quantidade eles têm juntos, nós iremos somar. É uma adição, certo? Na letra B, com quanto Marcelo ficará se ganhar R$ 80 e gastar 152? Então, quanto que o Marcelo tem? Ele tem 1.359. 1.359. E se ele ganhar quantos? R$ 80, certo? Então, se ele está ganhando, nós vamos somar, fazer uma adição. Então, veja só. 9 com 0, 9. E 5 mais 8? O 8 fica na cabeça e o 5 na mão. 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 3 fica e o 1 vai. 1 com 3, 4. E o 1 desce aqui. Enquanto que ele ficou? Ele ficou com 1.439. E aqui na nossa situação, problema, diz assim: com quanto Marcelo ficará se ganhar 80 e gastar 152? Então, nós já fizemos a etapa aqui do ganhar 80. Agora, ele vai fazer o quê? Gastar 152. Então, ele tem qual valor? Ele tem 1.439. Então, a partir desse 1.439, vamos colocar aqui 1.439, que é o valor que ele tem agora. E a partir desse valor, ele vai gastar quanto? Ele vai gastar 152. Então, nós vamos fazer uma subtração para ver com quanto que ele vai ficar. Lá no número 5, Luiz tem 973 bolinhas de gude. Dessas, 325 ele ganhou dos pais e 312 dos tios. E o restante, a diferença, ele ganhou dos avós. Quantas bolinhas de gude Luiz ganhou dos avós? Então, para isso, nós temos que descobrir, essa quantidade que ele ganhou dos pais e dos tios juntas. Então, nós vamos somar. Então, quanto que ele ganhou dos pais? 325 bolinhas de gude. E dos tios, ele ganhou 312. Nós vamos somar. 5 com 2, fico com 7. E 2 mais 1, eu fico com 3. E 3 mais 3, com 6. Então, olha só. Juntando as bolinhas que ele ganhou dos pais com a que ele ganhou dos tios, ele tem essa quantidade aqui, 637. E quantas bolinhas ele tem ao todo? Ele tem ao todo 973 bolinhas. E nós vamos subtrair essa quantidade aqui, 637. Por quê? Porque a quantidade que sobrar, a diferença, é o que ele ganhou dos avós. Lá no número 6, uma confecção de camisetas produziu 2.875 camisetas adultas e 1.974 camisetas infantis, sabendo que ela já vendeu 4.550 peças. Quantas dessas camisetas ainda não foram vendidas? Então, primeiro, nós temos que descobrir o total de peças que foram fabricadas. Nós vamos somar a quantidade de camisetas adultas e a quantidade de camisetas infantis. Quantas foram as camisetas adultas? Foram 2.875, mais a quantidade de camisetas infantis, que foram quantas? 1.974. Então, vamos lá. Iniciando aqui pela ordem da unidade. 5 mais 4 é igual a quanto? Muito bem, é igual a 9. E 7 mais 7? Vocês podem pôr um 7 na cabeça e o outro na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 4 fica e o 1 vai. 1 com 8 dá 9. E 9 com 9? Um 9 na cabeça e o outro na mão. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. O 8 fica e o 1 vai. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 1 é 4. Então, olha só, nós já descobrimos a quantidade total de camisetas. Vamos colocar aqui do lado. Foi 4.849. 4.849. E aqui diz o seguinte, sabendo que já vendeu 4.550. 4.550. Quantas dessas camisetas ainda não foram vendidas? Então, para descobrir quantas camisetas ainda não foram vendidas, nós vamos fazer uma subtração para descobrir a diferença. Vamos lá para a página 32, na número 7. O gráfico a seguir mostra a quantidade de livros vendidos no primeiro semestre deste ano na livraria Ler é Bom. Então, olha só, as vendas do primeiro semestre. Nós temos aqui a venda no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, certo? Só dos primeiros 6 meses. Então, olha só na letra A. Em que mês a livraria vendeu menos livros? E na letra B. Em que mês a livraria vendeu mais livros? Na letra C. Em janeiro, foram vendidos quantos livros a mais que em abril? Então, qual foi a quantidade de livros lá em janeiro? Foi 1.345. Então, vamos colocar aqui. 1.345. E essa quantidade está sendo comparada com a quantidade de abril, que foi quanto? 725. E se nós estamos querendo descobrir quantos foram vendidos a mais, nós estamos querendo descobrir a diferença, certo? Então, nós vamos fazer uma subtração. Na letra D, quantos livros foram vendidos nos 2 primeiros meses do ano? Quais são os 2 primeiros meses do ano? Janeiro e fevereiro. Então, nesses 2 meses juntos, certo? Quantos livros que foram vendidos? Vamos somar? Então, olha só. No mês de janeiro foram 1.345. E no mês de fevereiro, 1.250. E vocês vão realizar uma adição. Lá no número 8. Uma indústria já produziu 6.829 peças de roupa, para atingir o total de 9.950 peças. Quantas ainda devem ser produzidas? Então, qual que é o total de peças a ser atingido? 9.950 peças, certo? E dessas 9.950 peças, quantas já foram produzidas? 6.829. Então, essa quantidade que já foi produzida, nós vamos subtrair, retirar. Vamos lá, no número 9. A um jogo de futebol compareceram 2.353 pessoas. Dessas pessoas, 1.045 eram homens, 872 eram mulheres. O restante, o que sobra, eram crianças. Quantas crianças compareceram a esse jogo de futebol? Então, para descobrir isso, primeiro nós temos que somar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que compareceram nesse jogo, certo? Quantos homens que foram? Foram 1.045. E quantas mulheres? 872. E nós vamos somar. 5 com 2 fica 7. E 4 com 7? Vamos colocar o 7 na cabeça, que ele é maior. E o 4 na mão. 7, 8, 9, 10, 11. Um fica aqui e o outro vai. 1 com 0, 1. 1 com 8, 9. E o 1 só abaixa. Então, qual foi o total aqui? 1.917. Qual foi a quantidade total de pessoas que compareceram nesse jogo de futebol? Foram 2.353. Vamos colocar aqui. 2.353. Certo? E dessas 2.353,
Quantos foram homens e mulheres que nós somamos aqui? 1.917. Nós vamos subtrair essa quantidade aqui. 1.917. Por quê? Porque ao subtrair a quantidade de homens e mulheres, o que sobrar foi a quantidade de crianças. Vamos lá para a nossa última atividade de matemática de hoje, na página 33, para mais um desafio, certo? Ana tinha R$ 5.948 em sua conta do banco. Vamos registrar? Então, ela tinha 5.948. Ela retirou 635 para pagar uma conta. Depois, ela gastou 397 no mercado. E depois, ela fez um depósito de R$ 400 em sua conta. Qual o saldo da conta bancária de Ana após essas movimentações? Então, nós vamos fazer uma operação para cada movimentação. Qual foi a primeira movimentação dela? Ela retirou quantos reais? 635. Então, nós também vamos retirar aqui, fazer uma operação retirando. 635. Então, se nós estamos retirando, é o sinal de menos, pois é uma subtração. Então, 8 tira 5, sobra 3. E 4 tira 3, sobra 1. E 9 tira 6, sobra 3. E 5 tira nada, ficamos com 5.313. E olha só, o que ela fez depois? Ela gastou R$ 397. Então, além de ter gastado 635 de ter retirado, ela gastou no mercado 397. Então, em cima desse saldo aqui, ela gastou mais. Então, nós vamos fazer mais uma operação. Então, olha só, com quanto que ela estava? Com 5.313. E nós vamos subtrair essa quantidade que ela gastou no mercado, que foi 397. 3. Dá para tirar 7? Não. Então, nós vamos trocar. Aqui na ordem da dezena fica com 0 e aqui nós ficamos com 13. E agora? Dá para tirar 13? Dá para tirar 7? Sim, nós vamos ver a diferença do 7 até o 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quanto que deu? 6. E 0 dá para tirar 9? Não. Então, nós vamos trocar novamente. Aqui na ordem da centena, nós vamos ficar com 2. E aqui, com 10. 10 dá para tirar 9? Sim. Quanto que sobra? Apenas 1. E 2 dá para tirar 3? Não. Então, vamos trocar aqui novamente. Aqui, 4. E aqui, 12. E 12 dá para tirar 3? Sim. Com quanto que a gente fica? Isso mesmo, nós ficamos com 9. E o 4 só abaixa. Depois dela ter feito essas duas movimentações, o que ela fez? Depois ela fez um depósito de R$ 400. Então, ela adicionou, colocou na sua conta R$ 400. Então, ela estava com esse valor aqui na sua conta, de 4.916. E colocou, adicionou na sua conta R$ 400, certo? Como ela adicionou, somou, nós vamos fazer uma adição também. 6 com 0, 6. 1 com 0, 1. E 9 mais 4? O 9 na cabeça e o 4 na mão. 9, 10, 11, 12, 13. O 3 fica e o 1 vai. 1 mais 4, ficamos com 5. Então, qual que foi o total aqui? 5.316. Depois, turminha, vocês podem estar fazendo a linha de chegada, marcando o xizinho, combinado?